Bom dia. Veja agora os destaques do Câmara hoje. Ainda sem solução, as investigações do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, já tem quase 9 meses. Familiares das vítimas cobram respostas das autoridades e estiveram aqui na Câmara. A homenagem a Marielle e a outras mulheres da entrega do prêmio Carlota Pereira de Queiroz, que destaca o trabalho de quem luta pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. O que vem pela frente no plenário depois de uma semana marcada pela aprovação de projetos escolhidos pela bancada feminina. E o lançamento de Ulisses, um sistema com inteligência artificial que articula dados no portal legislativo da Câmara para aumentar a transparência das informações e a interação com a sociedade. Hoje é sexta-feira, dia 30 de novembro. Neste momento aqui em Brasília, são 9 horas e 1 minuto pelo horário de verão. O Câmara hoje já está no ar. Esta foi uma semana aqui na Câmara em que várias ações tiveram como pano de fundo a campanha mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A comissão externa que acompanha as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes realizou uma audiência pública nesta quinta-feira. O caso vai completar 9 meses sem que os investigados tenham sido apontados, os culpados tenham sido apontados. As investigações do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em março deste ano, ainda estão sem solução. Mas representantes da sociedade e familiares das vítimas continuam a cobrar respostas das autoridades responsáveis. Essas perguntas que o deputado fez, nós estamos fazendo há quase 9 meses. E, no entanto, nós não temos ainda a resposta que nós, familiares de Marielle, sociedade do Rio de Janeiro, do Brasil, queremos ter, que é quem foi, quem mandou e por que assassinaram uma defensora dos direitos humanos. Queremos essa resposta para que esse crime não fique impune. Segundo a representante da Anistia Internacional Brasil, o assassinato de um defensor de direitos humanos precisa de reação mais firme do Estado. Não teve, de fato, pronunciamento enfático das altas autoridades falando que esse foi, sim, um crime grave, um crime que foi um atentado contra os direitos humanos e contra as instituições democráticas, porque a Marielle era uma vereadora eleita e que o Estado não aceitaria isso. Nesse sentido, a mensagem que passa é que o Estado aceita os ataques contra defensores de direitos humanos, ou que aceita os ataques a parlamentares eleitos, a vereadores eleitos. Então, é muito grave e a não solução do caso, assim como o silêncio das autoridades, abre uma porta, assim, de aumento da violência contra defensores de direitos humanos, contra lideranças e contra parlamentares eleitos. A comissão externa da Câmara, que acompanha as investigações, também trabalha para formular políticas públicas de proteção a defensores de direitos humanos e para que erros apontados na apuração dos fatos não se repitam. O representante do Instituto Sou da Paz propõe, por exemplo, um melhor controle de armas de fogo e de munições. A gente sabe que as armas, as munições que alvejaram, tanto Anderson como Marielle, foram munições desviadas da Polícia Federal, ou seja, são munições, balas que mataram essa vereadora e mataram essa motorista e que foram pagas pelo contribuinte, foram pagas por mim e por você. Isso é de uma gravidade imensa. São munições que têm um problema de rastreabilidade muito grande. Esse lote, aparentemente, ele tinha mais de 2 milhões de munições com o mesmo lote, contrário ao que determina a própria legislação. E isso torna a investigação do crime e a identificação dos culpados muito difícil. Então é necessário que o Exército Brasileiro faça o papel de fiscalizar essas munições e que a gente altere a legislação para que a gente consiga ter lotes menores, lotes marcados, identificados menores de projéteis para que a gente possa fazer uma investigação de melhor qualidade. O deputado Glauber Braga vai apresentar o relatório dos trabalhos da comissão em dezembro. A gente vive um momento de ampliação do estado de exceção, da violência bruta
né? A violência, ela com um sentido político de calar vozes que estão procurando fazer com que as suas atividades possam ser cumpridas na defesa de trabalhadores e defensores de direitos humanos, ou seja, no exercício das suas atividades, e o nosso papel é não recuar. Marielle Franco foi uma das homenageadas na sessão solene para a entrega do diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. A premiação, que aconteceu nesta quinta-feira, destaca o trabalho de quem contribuiu para o pleno exercício da cidadania e a defesa dos direitos das mulheres. Marinete Silva recebeu o prêmio pela filha, a vereadora assassinada neste ano no Rio de Janeiro, Marielle Franco. Marinete ocupou a tribuna para agradecer a homenagem e também para relembrar a breve trajetória de Marielle Franco. Ela fez a diferença, uma mulher de periferia, uma negra que vem da favela da Maré, né? Toda a nossa história começa ali. E nesse período, já desde muito cedo, ela já conseguia liderar. Esse empoderamento das mulheres, uma mulher, aquela negra que chegou naquele poder legitimamente, né? Chega com 46.500 de votos no primeiro mandato. Então, é uma satisfação também, né? É que isso seja levado, que isso seja clamado a cada vez mais por justiça, que é o que a gente quer. A iniciativa de Mônica Espada e Souza, que há 2 anos criou o projeto Donas da Rua, em parceria com a ONU Mulher, também foi reconhecida. Mônica é filha do cartunista Maurício de Souza. Veio dela a inspiração para o pai criar a série de gibis mais famosa do Brasil, a Turma da Mônica. Meu pai, que colocou uma personagem feminina nos anos 60. Não sei se a maioria de vocês não sabe, mas a maioria dos personagens que existiam eram personagens masculinos. O Cebolinha, Cascão, Chico Bento. Eu reconheço a importância das nossas histórias. A gente tem alfabetizado aí gerações e gerações de crianças. E as nossas histórias sempre é otimista, respeito, as diferenças. Temos personagens de todas as raças, gêneros, condições. A secretária nacional de Políticas para Mulheres, Andresa Colato, ressaltou a importância para a luta feminina dos 4 projetos de combate à violência contra a mulher aprovados pelos deputados nessa semana. Os parlamentares agravaram a pena de feminicídio, ampliaram medidas protetivas da Lei Maria da Penha, puniram o registro de intimidade sexual e autorizaram as mães e grávidas que estejam em prisão preventiva a passar para o regime domiciliar. Essas propostas aumentaram as penas pela violência contra a mulher, aumentaram as penas para os crimes de feminicídio. Nesse momento em que as mulheres, por mais que haja hoje a Lei Maria da Penha, que é uma lei que ultrapassa as fronteiras brasileiras, sendo exemplo no mundo inteiro, o número crescente de feminicídios nos assusta e toma níveis epidêmicos. Carlota Pereira de Queiroz nasceu na cidade de São Paulo no século retrasado. Médica, escritora e pedagoga, foi a primeira mulher brasileira a votar e ser eleita deputada federal. Carlota participou ativamente dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte em 1934 e 1935 e dedicou-se à defesa das mulheres e das crianças, em especial lutando pela ampliação do acesso das mulheres à educação. Esse prêmio ele escolhe, em geral, mulheres pioneiras, mulheres que têm essa marca da inovação, do pioneirismo, nas suas histórias, nas suas carreiras profissionais e na sua vida. Então, é importante realçar essa característica desse prêmio, porque são diferenças, são mulheres que marcam diferença nas suas histórias e que marcam a diferença na vida das pessoas. Vamos então agora fazer um resumo com os detalhes do que foi votado no plenário essa semana. O balanço dessa semana tem sempre a participação da Dini Moraes, que faz a cobertura do plenário. Bom dia, Dini. Mais uma vez aqui com a gente, obrigada. E olha, Dini, a gente acabou de ver aí, né? Foi uma semana marcada então por projetos da bancada feminina. Exato. Bom dia, Vera. Bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo. Bom, inclusive você abriu, né, o programa aqui falando que nós estamos em meio à campanha internacional 16 dias de ativismo
contra, na verdade, pelo fim da violência contra a mulher. É uma mobilização, isso aí, internacional, viu, gente? São mais de 100 países participando, tem atividades no mundo inteiro e diversos tipos de atividade. Então, esses projetos que foram aprovados aqui essa semana são para marcar mesmo a participação da Câmara nessa mobilização internacional. A matéria que passou agora há pouco, a reportagem que passou agora há pouco, ela pontuou alguns dos assuntos que foram aprovados aqui. Então, a gente vai detalhar um pouquinho melhor alguns deles. Antes disso, Vera, eu queria dar uma ideia para as pessoas da gravidade desse problema, sabe? Porque quando a gente fala em violência contra a mulher, todo mundo acha sabe que realmente aconteceu um caso próximo, porque todo mundo tem alguém que conhece uma mulher que sofreu violência, seja violência física, violência psicológica, violência financeira, que é chamada violência patrimonial. Então, assim, esse tipo de violência é uma violência comum. E olha, sem brincadeira, eu não conheço ninguém que não conheça alguém que tenha sofrido, que não tenha sido vítima, né? Só que quando a gente fala de violência física e principalmente assassinato, às vezes está um pouco mais longe, né? Gente, isso é muito sério, esse problema é muito sério e é por isso que as autoridades, não só brasileiras, como no mundo inteiro, se debruçam sobre essa questão da violência contra a mulher. Para você ter uma ideia, a Organização das Nações Unidas divulgou um relatório que mostrou que 137 mulheres são assassinadas por dia no mundo. E para você ter uma ideia, Vera, de cada 10 assassinatos de mulher, 6 são cometidas ou pelo companheiro ou por um familiar. Então, assim, isso mostra que a mulher, ela está em perigo dentro da própria casa dela. Então, é por isso que existem tantas campanhas e se bate tanto nessa tecla de conscientização, de fim da violência, que é preciso ter tolerância, de respeitar o espaço da mulher, porque realmente é um problema mundial. Aí você fala, mas isso aí pode ser no mundo, e a média realmente a média, ela distorce, né, alguns dados. Então, vamos vir para o nosso quintal aqui. Vou pedir para trazerem um dado aqui para a gente mostrar para vocês, um dado colhido pelo Disque 180, que é o nosso Disque Denúncia Nacional. Só de janeiro a julho deste ano, o Disque Denúncia recebeu quase 80 mil relatos de violência doméstica. Na verdade, a maioria é violência doméstica, mas é relatos de violência no geral contra a mulher. Isso é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma média aqui no Brasil de 13 mulheres assassinadas por dia. Então, é um problema, precisa ser encarado pelas autoridades e é por isso que há um esforço tão grande aqui. Vamos falar das propostas? Vamos sim. Vamos lá, vou pedir para trazerem aqui também a listinha foram 4 propostas. Na verdade, as deputadas federais, elas elencaram 10 delas, mas aí só foi possível votar 4. E eu trouxe um esqueminha assim, só para a gente se organizar. Essas 2 primeiras tratam de medidas protetivas de urgência, que são aquelas medidas que o juiz, quando detecta, quando ele vê que houve um caso de violência doméstica, ele já determina na hora, olha, você é de urgência, né? Então ele fala, você é agressor, você não pode chegar perto da casa, você não pode chegar perto da mulher. Enfim, são algumas dessas maneiras de tentar evitar que a violência chegue de fato a se agravar ou acontecer até o pior, né? Como um assassinato. Essa primeira proposta diz o seguinte, gente, olha, o agressor que se envolveu em caso de violência contra a mulher, ele deve frequentar um curso de reabilitação para diminuir a agressividade, enfim, ter um pouco mais de consciência do que ele fez. Esse projeto, a intenção dele era que esse curso para os agressores fosse obrigatório. Esse curso está entrando como uma medida protetiva, no mesmo esquema daquela lista de não se aproximar da mulher, enfim. Seria obrigatório quem é agressor participar desse curso. Mas aí isso gerou um pouco de tumulto lá no plenário, um pouco de divergência. Eles tiraram a palavra obrigatório e deixaram a critério do juiz. Olha, juiz, você pode determinar que esse curso contra a agressividade seja aplicado como medida protetiva ao agressor. Que é uma coisa que já existe em alguns lugares do país e eu já ouvi muitas pessoas que participam desse processo da justiça, né, quem acompanha esses cursos, dizendo que tem um bom resultado, que muitos homens que participam desse curso não voltam a cometer violência. Pois é porque na verdade trabalha muito a questão da reflexão, isso os parlamentares falam muito em plenário, porque às vezes a violência ela acontece porque ela foi naturalizada, as pessoas acham que ela é comum, é normal acontecer aquilo. E quando você para pensar, você percebe que aquilo é uma violência. Não, olha, gritar
uma mulher ou ameaçar uma mulher, isso é violência. E às vezes no cotidiano o homem não se dá conta de que aquilo é uma violência, entende? Então esses cursos são bons para trabalhar essa questão da reflexão, né? Só que o que estava pegando ali era a questão de que o poder público não tem ainda cursos formais oferecidos. Então se você criasse a obrigatoriedade, você criaria uma obrigatoriedade para o governo oferecer esses cursos. E hoje a maioria dos cursos são oferecidos por ONGs. Então, esse impasse a respeito da obrigatoriedade de o governo oferecer é que tirou a palavra obrigatória e deixou a critério do juiz. Ó, o juiz, se ele entender que é necessário esse curso, ele vai indicar como medida protetiva também. Essa segunda trata de agravar a pena para aquela pessoa que assassina uma mulher, mata uma mulher, pelo fato dela ser mulher. Então, assim, o feminicídio, né? Lembrando, gente, descumprimento de medida protetiva já é crime, tá? Desde esse ano, para você ter uma ideia, ela já tem uma pena de 3 meses a 2 anos. Esse projeto aqui, ele diz o seguinte: se você matar uma mulher, pelo fato dela ser mulher, né, por um crime, por exemplo, violência doméstica, enfim, você vai ter a sua pena agravada mais ainda. Vai ser de 4 a 15 anos. Então já tinha uma lei exclusiva para descumprimento de pena protetiva, e aí pode ser só assim, olha, eu fui proibido de chegar perto da minha mulher, eu tenho que ficar a 500 metros dela. Eu descumpri isso, cheguei perto dela. Você pode ser preso e pegar até 2 anos de prisão. Mas se por acaso um desses agressores chegar a matar a mulher, ele pode pegar até 15 anos a mais de prisão e não só 2. Então, é um agravamento de pena. Descumpriu a medida protetiva que já existia. Exato. Uhum. E só para vocês terem uma ideia, essa questão da medida protetiva é tão importante que são cerca de 534 medidas protetivas por dia emitidas no país. Então, assim, são os juízes o tempo inteiro determinando que homens fiquem afastados de mulheres, que fiquem afastados de sua família, que não se aproximem. Então, assim, é mais um dado que mostra o quão grave essa situação é, né? Vamos para o próximo projeto aprovado. Registro não autorizado da intimidade sexual. Você se lembra que em 2012 teve aquele escândalo que inclusive envolveu a atriz Carolina Dickmann, que algumas fotos dela nua foram vazadas na internet? Naquela época, a invasão de celular para poder divulgar essas fotos, fotos sexuais, fotos nuas, enfim, de qualquer pessoa, aliás, virou crime. Naquela época isso aí já virou crime, mas é invasão de celular. Mais recentemente, esse ano a gente teve também a transformação em crime no chamado revenge porn, que é vingança pornográfica. O que é? É uma pessoa divulgar fotos pornográficas, ou enfim, sensuais ou nuas de outra pessoa só para se vingar. Isso também é crime, a divulgação. O que não era crime até agora? É a produção disso. Então, ou seja, se você vai lá, namora uma pessoa e filma vocês dois fazendo sexo sem o consentimento dela, isso também vai ser crime. Então, uma pessoa que filma e divulga vai responder por 2 crimes, por ter filmado e por ter divulgado, entende? Antes, até então, era só a divulgação. E hoje, se uma pessoa só vai lá, por exemplo, no banheiro feminino e tira uma foto de uma mulher pelada, mas não faz nada com essa foto, deixa a foto no celular, e uma outra pessoa pega o celular e divulga, a pessoa que fez a foto não responderia nada hoje, entende? Agora, com esse aqui, ele vai passar a responder também. Quem fizer o registro também responde, mesmo que não tenha divulgado. E lembrando, gente, montagem também. Então, não basta só você ter tirado a foto. Se você pegou o corpo de uma pessoa nua e colocou a cara da Verinha, por exemplo, você vai responder também. Entendi. Porque montagem, não só de filme, como de foto, também passa a ser crime com isso daqui, com essa registro de intimidade sexual, sem consentimento, né? E, por fim, as mães presas. O que é isso? É uma proposta que permite que seja transformada em prisão domiciliar a prisão preventiva de mulheres que estejam grávidas ou que sejam mães de crianças pequenas ou pessoas com deficiência. Então, aí é uma medida para tentar fazer com que essas mulheres fiquem mais próximas dos filhos e que os filhos não tenham que ficar também na cadeia. E ajudando, né, outras mulheres que também cuidam, né, dessas crianças, porque geralmente quando a mulher é presa, é uma outra mulher que fica sobrecarregada cuidando dessas crianças. Desses 4 projetos, só um que voltou para o Senado, é aquela primeiro projeto. Todos eles, outros 3 já foram direto para a sanção. Podem vir a lei a qualquer momento, assim que o presidente der a sua assinatura. Exato, Vera. Dini, agora a gente teve também, rapidamente, a gente falou, teve projetos que não foram medidas provisórias, que não tiveram tempo, não tiveram consenso, não conseguiram chegar
a ser votadas estão perdendo a validade, não é isso? O que você destaca para a gente? Isso. No plenário, durante essa semana, algumas propostas chegaram a ser cogitadas de serem votadas e acabaram não sendo votadas. Dessas aí eu vou destacar só uma, que é a medida provisória, que criava, na verdade, o Fundo de Desenvolvimento Ferroviário. Era aí para ter dinheiro do governo, de doações, para estimular esse setor de transporte de trens no país. Não teve consenso, principalmente porque a medida provisória indicava que esse dinheiro deveria ser aplicado numa obra específica no Pará. Então, assim, houve muita divergência a respeito disso, a medida provisória não foi votada e ela já perdeu a validade. Então, ela não volta mais. E aí, Vera, tem dois assuntos que iam ser votados, que o perdão de dívidas do Fundo Rural, daquela questão de previdência rural. Chegou a ser cogitado lá entre os parlamentares, houve uma certa negociação e acabou nem entrando em pauta. E a outra questão que também que chegou até a ser um pouco discutida, foi a questão da formação de federações de partidos, mas também não houve consenso e acabou não entrando em pauta. Agora, Dini, algumas dessas questões, desses projetos que já foram debatidos no plenário essa semana, já indicam aí a atuação de integrantes do próximo governo, de deputados que já foram reeleitos, enfim, ou que fazem parte do partido do novo presidente, que é o PSL, atuando ali já com vistas ao que vai acontecer na próxima legislatura, não é isso? Exatamente, exatamente. Essa questão, inclusive, da não votação do projeto que perdoa as dívidas do Fundo Rural, que é a Previdência do setor rural, ela teve atuação direta da bancada do PSL, que é o partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. O vice-líder da bancada, que é o deputado delegado Valdir, de Goiás, ele articulou ali para justamente tentar manter a pauta obstruída, a pauta trancada pela medida provisória que acabou não sendo votada, para não se votar mais nada. O que ele dizia? Que esse projeto específico da Previdência Rural traria um prejuízo para os cofres públicos de cerca de 17 bilhões de reais. E aí ele já deu o recado. Olha, nós vamos continuar atuando para não votar mais nada que traga despesa para governo. Vamos ver o que ele falou? Vamos. Penso que nesse ano poucos projetos avançam. Talvez a reforma tributária. As demais reformas nós entendemos que devemos fazer no próximo ano. Existem outras pautas também que a gente sabe que é de interesse de municípios, tentando fragilizar a lei de responsabilidade fiscal, mas nós somos contrários. Nós pensamos que tudo isso tem que ser discutido com o novo governo. A lei de responsabilidade fiscal é muito boa e não podemos mexer em itens que fragilizam a fiscalização. Eu penso que esse é o perfil do novo governo. Nós defendemos isso e hoje nós trabalhamos para trancar a pauta dessa forma. Isso aí já aponta a perspectiva para as próximas semanas de votação no plenário, que está acabando, o ano. Na semana que vem só vão faltar 3 semanas, na semana que vem mais 2 de votação. Só para a gente dar rapidinho que pode ser votado ainda, na semana que vem ainda tem alguns projetos eleitos como prioritários pelas deputadas federais, pela bancada feminina. Alguns deles podem ser votados, elas estão tentando pressionar para que eles entrem em pauta. Entre eles, aquele que permite a cirurgia reparadora no seio que não sofreu do câncer, porque geralmente a mulher opera um seio, o seio que foi atacado pela doença, mas o outro acaba não passando por cirurgia plástica e aí fica desigual, Então esse projeto quer que os dois sejam operados para ficar visivelmente simétricos, E também tem a questão da criação do regime de segurança máxima, nas penitenciárias brasileiras. É um regime disciplinar preventivo para grandes criminosos, Os criminosos que são considerados de alta periculosidade, como os chefes de facção. São algumas possibilidades aí, Vera. Segurança pública mais uma vez, Sim. Obrigada, Dini. Bom fim de semana para você. É sempre um prazer. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Olha, essa semana um debate aqui na Câmara tratou também de casos de violência em meio ao debate eleitoral. A Comissão de Direitos Humanos chamou especialistas para conversar sobre crimes motivados por intolerância política. Tiros, assassinato, facada, expressões e imagens que não deveriam estar juntas, mas estão. A política virou espaço para alguma outra coisa: medo e ódio. A SaferNet, uma organização não governamental, traduziu esse conflito em números. A ONG coleta denúncias de crimes cometidos na internet. No primeiro turno das eleições, foram mais de 1.700 denúncias de apologia ou incitação de crimes contra a vida. No segundo turno, foram mais de 11 mil. Esse foi o debate na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Lá,
a esperança de que o Congresso possa ser o porta-voz da moderação necessária. Dessa casa é preciso partir iniciativas, posicionamentos, falas e ações no sentido de que a sociedade possa ser estimulada a entender que é necessário o diálogo, a entender que é necessário o respeito à diversidade enfim, a diferença que faz parte da nossa nação. Nós temos que superar essa noção de que há um nós e uns outros, que há alguém melhor e alguém pior. Eu acho que o diálogo é inevitável, eu acho que esse reconhecimento da igualdade ele é cada vez mais necessário. Ainda que a gente ache isso difícil. É importante, inclusive, a comissão até pegar essas audiências públicas para elaborar também pequenos cadernos, no sentido de fazer com que as pessoas que não leram possam ler e tomar consciência do que ocorre e não ficarem, ou seja, refém dessa intolerância intolerância política que existe, infelizmente, hoje em nosso país. Há 10 anos era aprovado aqui na Câmara o projeto que criou a política de cotas nas universidades. A data foi comemorada na Comissão de Legislação Participativa. A lei de cotas reservou metade das vagas nas seleções para entrar nas universidades e cursos técnicos federais para estudantes vindos de escolas públicas. Desse total, foram destinados percentuais para alunos de baixa renda, para aqueles que se declaram pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência. O projeto de lei foi aprovado na Câmara em 20 de novembro de 2008, Dia da Consciência Negra. A Comissão de Legislação Participativa realizou audiência para comemorar os 10 anos da votação. A aprovação da proposta pelo Senado e a sanção da lei ocorreram em 2012. Ela foi muito importante na inserção, não só dos negros, mas da população indígena e das pessoas mais humildes dentro da universidade. Para os povos indígenas, a lei de cotas trouxe mais visibilidade, a participação inclusiva dos povos indígenas na formação a nível acadêmico e para o conhecimento científico também, trazer uma diversidade que aí estava meio invisível para a sociedade no país, no Brasil. Nós tínhamos aí nem 10% da participação dos negros nas universidades e nós dobramos isso. Então fomos para 20%. Isso mostrou que a lei abriu uma porta e criou muitas possibilidades para que os negros, com quem o Brasil tem uma dívida muito grande, uma dívida histórica, que esses negros pudessem ser inseridos no contexto das possibilidades de acessar o ensino superior. A Câmara lançou uma ferramenta para aumentar a transparência e facilitar o acesso do cidadão ao processo legislativo. É o Ulisses, o novo sistema de inteligência artificial da Casa. Vamos ver como o Ulisses vai funcionar. Inteligência artificial é a adaptação de sistemas e programas de computador para funcionar como o cérebro humano. Ele processa e aprende com a informação acumulada para oferecer serviços e resolver problemas complexos. Essa sofisticada ferramenta está agora a serviço do processo legislativo. A Câmara está bem à frente de outros parlamentos em relação à transparência, à plataforma de atendimento ao cidadão. Mais ágeis, mais eficientes e mais precisos em relação a entregar essa informação para o parlamentar, para a área administrativa, para as assessorias da Casa e principalmente para o cidadão. Batizado com o nome do ex-presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, o sistema de inteligência artificial da Casa consegue classificar uma lei, uma proposição e até mesmo notícias, criando categorias como saúde, segurança e educação, que facilitam a consulta ao processo legislativo pelo cidadão. O Ulisses está aprendendo a encontrar palavras-chave para aperfeiçoar as ferramentas de pesquisa e, em breve, conseguirá responder perguntas dos usuários e até traduzir textos em outras línguas. O objetivo é que o cidadão consiga pesquisar uma determinada palavra, um determinado tema, como, por exemplo, educação. Ele vai receber como resposta tudo o que a Câmara tem sobre isso, mas a gente vai poder mostrar para ele o que os Estados Unidos, o que a Alemanha, o que o Japão tem sobre esse assunto. Então ele vai ter condições de comparar o que o Brasil faz em relação ao tema que ele deseja consultar e o que os outros países fazem.
Nesta edição do Câmara Hoje, você viu as investigações do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, já tem quase 9 meses. Familiares das vítimas cobram respostas das autoridades e estiveram aqui na Câmara. A homenagem a Marielle e a outras mulheres na entrega do prêmio Carlota Pereira de Queiroz, que destaca o trabalho de quem luta pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. E o aniversário de 10 anos da política de cotas nas universidades, lei aprovada aqui no Congresso. A data foi comemorada na Comissão de Legislação Participativa. E a gente fica por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 30 de novembro. Agora são 9h10 pelo horário de verão. Ótimo fim de semana para você.